um aparelho de captura de áudio que foi, ou ainda é, um divisor de águas em muitas equipes no audiovisual. Estamos falando do Roland Larg 150 e hoje vamos simplesmente falar sobre tudo que há para falar sobre esse aparelho. Então, não perde esse vídeo e fica até o final. Vamos lá! E como já dizia o Marvel aqui do audiovisual, fala seus loucos, tudo beleza? Galera, me chamo Fernando Constantini e antes de mais nada, seja muito bem-vindo a este canal. Quero começar agradecendo aos novos inscritos e deixar um recado importante, pessoal. Boa parte da galera que está visualizando os vídeos não estão se inscrevendo no canal. Se inscrever, curtir e comentar é a forma com que eu tenho de entender que esse conteúdo gera valor para a vida de vocês. Então, se isso for recíproco, já deixa aí o seu curtir, seu comentário e a sua inscrição. Então vamos começar a falar sobre esse aparelho que, como eu falei anteriormente, é um divisor de águas. E por que eu uso tanto esse termo? Simplesmente porque nós tivemos um boom no audiovisual, né? Principalmente ali no período da pandemia. Muitas empresas se viram em uma oportunidade de adicionar mais produtos a esse mercado. Antes, quando a gente falava de aparelho de áudio wireless, basicamente a gente tinha aquele aparelho da Sony, aquela lapela da Sony, né? Depois veio a Roland com esse estilo, com esse design. No seu período de lançamento, ele era quase que único. Não tinha outros modelos parecidos com a mesma entrega, com a mesma proposta. Mais tarde, a gente passa a ter, por exemplo, antes mesmo da atualização desse aparelho, a gente tem o DJI Mic. Eu vou falar que o DJI Mic é um divisor de águas? Não exatamente, porque ele repete muito da fórmula do Roland, né? Desse Larg 150. Ah, outra coisa também. Claro que tinha algumas outras versões de outros aparelhos similares, mas nenhum desses outros aparelhos ganhou tanta notoriedade quanto o Larg 150, seja por ter um preço interessante, seja por ter uma entrega muito boa. A primeira coisa que você nota é o design desse aparelho, principalmente porque quando a gente fala em lapela wireless, a gente automaticamente pensa naquela da Sony. E aí o que acontece? Ele trouxe um design totalmente inovador. Primeiro pelas suas cápsulas, né, de captura, e segundo pela sua case, cara. Essa case desse aparelho é sensacional. Então, assim, além de ser super útil, né, em questão ali da power bank integrada, ela também é, cara, design muito bonito, super compacta, fácil de colocar na mochila. Então, assim, são pontos aí que já começa matando de positivo, sabe? Então vamos dar uma olhada na sua definição, tá? O Larg é um sistema de microfone sem fio equipado com 2 microfones ultra compactos. E aí, galera, de fato, ultra compacto, tá? Principalmente se você levar em consideração que você vai usar a caixinha para fazer a captura. E aqui vamos falar sobre um dos pontos que é simplesmente o mais importante desse conjunto, que é o fato dele ser wireless, ou seja, ele depende do sinal da frequência entre o receptor e o transmissor, tá? Nós temos aqui um detalhe importante que é o processamento de sinal inteligente, permaneça conectado sempre. O que isso quer dizer? Sempre que você retira ele da case, o receptor automaticamente recebe o sinal do transmissor. Funciona mais ou menos assim. Então, independente, por exemplo, outros aparelhos você precisava sintonizar a frequência. Nesse não. O aparelho principal, ele está sempre pesquisando, tá, para encontrar os outros dois. Então, quando você tira o transmissor da caixa, da case, o receptor automaticamente procura ele. Você não precisa catar sinal, você não precisa catar frequência, tá? Então, assim, de fato, cara, isso funciona, assim, maravilhosamente bem. É você tirar da case e tá pronto já para uso. E aqui eu tenho um ponto importante, né? Que está aqui no meu slide, que é até 300 pés ou 100 metros, né, de distância. Galera,
Como eu falei anteriormente, o receptor ele fica procurando sinal o tempo todo. Talvez eu vou falar algo que vocês ainda não tenham ouvido ou visto em algum review no YouTube. Mas olha que loucura. Eu tenho um estúdio em um local onde ele é uma torre, que essa torre é muito alta. A gente está no 32º andar, para vocês terem noção. E aí o que acontece? Dependendo de como ou aonde eu deixo esse aparelho, o receptor, ele acaba recebendo sinal de rádio. Então olha que loucura. Primeiro ponto, de fato ele está sempre procurando sinal, tanto que por vezes, nesse caso, por ser muito alto, eu posso considerar que é uma anomalia. Eu posso considerar que isso é uma anomalia. Por quê? Quando eu estou em locais baixos, né, locais planos, locais que não sejam tão altos, ou mesmo em estúdio mais interno, né, que não seja tão próximo às laterais do prédio, eu não tenho essa interferência. Esse é o único local que de fato eu tive essa interferência, tá? Que dá para você ouvir de fundo uma rádio. Então, assim, por essa questão da gente não dizer a frequência, dele estar sempre procurando as frequências e qual a melhor frequência para tanto o transmissor quanto o receptor trabalharem juntos, pode acontecer isso, tá? Já aconteceu comigo. Para solucionar, o que eu fazia? Tentava deixar alguma coisa orgânica na frente. Então, eu pegava o receptor que fica em cima da câmera, tirava ele da câmera e deixava, por exemplo, no meu bolso. E claro que para isso eu colocaria um fio P2P2 mais longo, né, tipo de 1 metro ou 2 metros, mas tirava ele e colocava no bolso. E isso solucionava. Tipo, de fato, dava uma amenizada, ou por vezes até eliminava esse sinal de rádio de fundo, tá? E aí tem outro ponto que é 100 metros de distância. Cara, perfeito, 100 metros, mas é o seguinte, sem interferência. Então assim, se você colocar uma parede, vai dar problema. Ele começa a picotar o áudio, tá? Se você coloca muitas pessoas... Por exemplo, eu fiz uma gravação em Copacabana, no qual a ideia era eu estar bem distante e a pessoa vindo para mim, só que a pessoa precisava estar falando de lá e eu aqui captando o áudio. Lembrando que o sistema funciona mais ou menos o seguinte, o que fica na câmera, o receptor que fica na câmera, ele envia o sinal do áudio para a câmera, né? Ele entra ali direto no arquivo da câmera. Ele não faz captura lá no aparelho que está com a pessoa. Então, por exemplo, se nesse meio campo aqui, nesse meio tempo, o meu áudio picotar, ele vai entrar picotado na câmera. Eu não tenho um backup lá, tá? Guarda essa informação aí para minha opinião no final. Mas esses 100 metros aqui, quando eles falam isso, cara, é tipo assim, pô, você tá num local de mata, sabe? Que você não vai ter interferência de nada praticamente. Porque, por exemplo, quando eu tentei fazer esses 100 metros em Copacabana, não deu. Com certeza tinha, tipo, diversas interferências ali, mas não deu, picotou o áudio. Tenho bastante atenção em relação a isso daí, o que particularmente eu até considero como um ponto fraco desse aparelho, embora que, para a proposta dele, que não é fazer esses 100 metros, é ficar bem menos na verdade, cara, ele cumpre super bem, tá? Mas vamos deixar isso para minha opinião no final. Cara, no próximo slide tem algo assim que eu acho super interessante, porém, que veio 1000 vezes melhor na próxima versão dele, tá? Que é 3 modos de captura, tá? Ele possui o modo de faixa mono, faixa estéreo e o track save, que é basicamente a pista de segurança. E como funciona? A faixa mono é quando você utiliza apenas um aparelho, então ela faz a captura de apenas um lado e envia para a câmera. Embora na câmera ele acaba ficando duplicado, você nem precisa fazer isso no Premiere. Já a faixa estéreo é quando você utiliza nas duas e através desse detalhe ele acaba jogando uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo. Porém, a mais interessante de todas é a track save, né? A pista de segurança. Basicamente, o que ela faz? Vamos supor que você definiu que a primeira, os decibéis ideal seria tipo em 12 decibéis, ou 13. Só que durante a fala do teu entrevistado, ele acaba gritando por algum motivo e você acaba fazendo aquela onda reta, né? Você acaba perdendo informação de áudio. O que o aparelho faz? O aparelho ele também cria uma segunda faixa com uma diferença, não está aqui especificado, mas ele dá uma diferença, se eu não me engano, de 6 decibéis, alguma coisa assim. Mas ele cria uma diferença negativa para aquela faixa, para a primeira faixa que você definiu. Na edição, você vai ter esses 2 áudios. Então você pode simplesmente pegar
E caso o primeiro tenha estourado, você pode ir para o segundo áudio. E aqui vamos voltar a falar sobre o design, tá? O detalhe aqui interessante sobre esse aparelho, que é o armazenamento magnético. Como que funciona isso? A caixa, a case, ela tem uma base de ímã ali dentro, que quando você coloca o teu, qualquer um dos teus aparelhos, ele puxa, já direciona exatamente para onde ele vai fazer a recarga. Cada transmissor, as caixinhas menores, né, de captura, elas têm 4 horas de duração, tá? Já o receptor, que é aquela caixinha maior que fica em cima da câmera, repassando o áudio para o arquivo da câmera, tem uma duração de 7 horas, tá? Por sua vez, a case é capaz de carregar 2,5 vezes. Isso quer dizer que, cara, basicamente você passa um dia inteiro gravando e você não vai finalizar a bateria desse aparelho. Porque toda vez que você der uma pausa, você volta ele para case e ele carrega um pouco. E galera, eu posso até trazer aqui um disclaimer assim. Disclaimer é porque eu tenho a mania de usar a palavra disclaimer, mas seria como se fosse tipo um spoiler. O DJI Mic, que é o que eu uso atualmente, e eu vou fazer um vídeo review, a bateria dele não é tão boa, ou pelo menos eu tenho essa sensação, não sei porquê, eu vou estudar um pouco melhor, mas parece que a bateria não dura tanto quanto a do Larg 150. Olha que loucura. Cara, a bateria do Larg 150 dura muito. E como que vem a caixa? Basicamente ela vem em 3 versões, quer dizer, 3 opções de compra, né? Não são versões. A primeira opção de compra seria o Larg 150 Duo, que é exatamente como a Holland projetou, que é o receptor e os transmissores, ponto, tá? O segundo seria o Larg 150 Solo, que seria basicamente um receptor e um transmissor, com espaço para você colocar o segundo transmissor, tá? E aí nesse caso você compraria ele separadamente, tá? E tem também o Larg 150, que seria essa versão, Larg 150 transmissor único, que seria essa versão separada. Então vamos supor que você atualmente só utiliza gravação com uma pessoa. Você pode comprar o Solo, o Larg 150 Solo, e depois você, por algum motivo, mudou o teu layout e agora são 2 pessoas. Mais tarde você vai e compra o Larg 150 transmissor único e aplica dentro da tua case. Eles vão se conectar perfeitamente, tá bom? Um teste que eu nunca fiz e que eu não sei se funciona na realidade, acredito que não. Acredito que o transmissor, ele só tem a capacidade... Aliás, desculpa, que o receptor só tem a capacidade para sincronizar com 2 transmissores. Mas um teste que eu nunca fiz foi tentar jogar tipo mais de 3 transmissores, por exemplo, 3 ou mais transmissores dentro de um único receptor. Tipo, eu não fiz esse teste, eu acredito que não funciona. Caso você já tenha feito, coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso daí. O que eu falo aqui, também falo em todos os outros vídeos. Sim, galera, não é verdade absoluta, não tomem como verdade absoluta. Muitas vezes é a minha opinião e muitas vezes é a minha experiência. Então, claro que às vezes, por exemplo, um produto que eu pode ter algum erro, pode ter algum problema, como por exemplo essa questão da transmissão, da recepção de sinal de rádio. Isso já aconteceu com você utilizando o Larg 150? Comigo, vira e mexe acontece, mas como eu falei, exatamente naquele tipo de lugar. Então assim, não leva como verdade absoluta, tá? Então deixa nos comentários também a opinião de vocês e a vivência que vocês tenham, caso vocês tenham aí o Larg 150. E como a gente estava falando dessas versões, né, de como basicamente a Holland vende esse aparelho, a gente pode falar também sobre o que vem dentro dessa caixa aqui. Galerinha, basicamente vem 10 itens, tá? O primeiro item seria a case carregadora, que, cara, case linda, fiz até uns takes aí antes de vender o meu, para mostrar para vocês. Vem 2 transmissores, considerando que você está comprando a versão Larg Duo. Vem um receptor. Vem também 2 dead catzinhos, né, para você colocar em cima do transmissor. E cara, esse dead cat ele é muito bom, a forma com que ele foi pensado é muito boa. Depois disso também, galera, vem algo super importante, que são 2 fiozinhos, 2 detalhes, 2 fios, né, basicamente,
que é um fio TRS e o outro TRRS. Qual que é a função de cada, tá? TRS basicamente é para você plugar na câmera, tá bom? Já o outro é para você plugar o receptor em um iPhone, em um Android, por exemplo. Existe também a possibilidade de você utilizar adaptadores, que aí você colocaria o receptor plugado no teu Android ou iPhone, caso um seja cabo Lightning e o outro seja cabo USB tipo C, tá bom? Outra coisa que vem nesse aparelho, porém não vem nas próximas, é justamente a bendita lapela da Holland. E cara, eu curto demais essa lapela da Holland, particularmente considero que não é a melhor lapela, porém, ela tem uma entrega muito boa com um ótimo preço, assim, um custo super acessível. Então, para vocês terem noção de como eu curto essa lapela que vem, eu comprei 4 pares para os meus próximos, aliás, 2 pares, né, para o meu DJI Mic e para o próximo DJI Mic que eu vou comprar, porque o DJI Mic ele não vem com lapela. A próxima versão também, que é o Larg Max, não vem, também vem sem a lapela, tá bom? A lapela custa em torno de 150, a versão normal, e a versão direcional, que é uma cápsula um pouco maior. Eu não fiz teste dessa lapela, tenho vontade de fazer, mas essa versão custa R$200. E cara, curto muito. Como eu falei, não é a melhor entrega, mas cara, é um preço muito bom e uma qualidade assim excepcional, sabe? Então fica a dica também. E os últimos 2 itens seriam um manual e uma bolsinha que vem com ela, e essa bolsinha é perfeita para colocar câmeras da Sony dentro, assim, encaixa perfeitamente. E agora, mais próximo ao final do vídeo, eu quero trazer uma parte mais técnica aqui com vocês, tá? Eu vou até ler, trouxe aqui minha colinha, tá bom? Então, o que eu posso falar aqui que eu não tenha falado ainda? A bateria, ela tem 200 mAh no transmissor, 530 mAh no receptor. Então, e a case tem 3.500 mAh. Então, assim, que com a case ele vai te proporcionar 18 horas de trabalho, assim, direto. Mas como eu falei, cara, você não vai ficar 18 horas diretão. Caso você fique, com certeza você pode ir para outros tipos de aparelho com uma entrega mais aprimorada, né? Um aparelho mais premium. Lembrando que a faixa de preço aqui do Holland Lark 150 é um custo-benefício. Então, também vamos saber o que cobrar desse aparelho, né? Ele possui um sistema, ele possui uma saída de monitoramento em tempo real. De fato, a entrada, né? O waveform da entrada do áudio aparece ali no LCD, cara, e é muito maneiro isso, porque às vezes dá para você monitorar só por ali. Não indico, sempre indico você monitorar com fone de ouvido. E detalhe, o receptor ele possui uma saída para fone de ouvido, só que eu particularmente acho meio inútil. Já aconteceu comigo, por exemplo, de monitorar o áudio pelo receptor, porém não ir nada para a câmera, porque eu tinha trocado o cabo o out do receptor com o in da câmera, então não entrou nada no arquivo, mas pelo receptor eu estava ouvindo claramente. Então, particularmente, não considero que o receptor ter uma saída de fone de ouvido seja algo inteligente, né? Então, sempre ouça o áudio que está sendo captado através da câmera, porque o que vai ficar é o arquivo da câmera e não o que você está ouvindo no receptor. Ele possui também, isso daqui eu achei sensacional e, de fato, dá para ver que a Holland Lark 150 tem uma qualidade um pouco melhor, porque ele possui um sistema chamado DSP, Sistema Inteligente de Redução de Ruído de filtros de baixa frequência. O que acontece é que existe uma versão atualizada de firmware do Lark 150 que ele te possibilita fazer o low cut. Então você clica em um botão e depois você clica no outro, né? São 2 botões ali, 2 dials para você fazer o ajuste de volume, e ele abre um menu ali especial, estilo Mortal Kombat, que te permite fazer o low cut. Lembrando que caso a sua versão não faça isso, é só atualizar a firmware e aí você deixa um comentário super maneiro falando: Fernando, quero assistir um vídeo falando sobre como atualizar a firmware desse aparelho, que eu faço com todo o carinho do mundo. Então o que acontece? Essa última versão, ela já vem, essa última atualização, ela já vem com essa possibilidade de você fazer o low cut. Cara, é sensacional. Por quê? A lapela da Holland, ela não é tão boa como eu falei anteriormente.
ela tem um ruído de fundo, ela tem um chiado. Então se você não souber definir o nível da sua câmera com o nível de áudio do receptor, cara, vai entrar ruído pra caramba. E aí você coloca o low cut, tipo, já dá uma filtrada melhor, saca? Então assim, o primeiro ponto que eu indico saiba nivelar os decibéis do receptor com o nível da câmera. Dica master, tá? 1 na câmera sempre, e você pode variar aí a entrada do receptor. 12, 13, 14, tá ótimo. Caso ainda tenha interferência ali de base, né? De chiado, de ruído, cara, vai lá no low cut, 15, acho que é 15 a 100 e pouco de frequência. Vai lá no low cut, ativa e ó, manda bala. Então vamos para as minhas impressões sobre esse aparelho, tá bom? Basicamente, de ponto positivo aqui que eu considero em relação ao Wireless Go lá da Rode. Entendo que ele tem até uma qualidadezinha melhor, mas, cara, o Larg 150 tem uma case que carrega tudo em um único lugar. Acabou, parceiro. Assim, não tem discussão, tá? Isso daqui, cara, pra quem tá na guerrilha, pra quem tá ali no set de filmagem, cheio de aparelhozinho pra perder, isso daqui é o que salva o teu dia, tá ligado? Então, porra, tem uma case que você pode colocar os aparelhos lá dentro, eles carregarem e, porra, ainda ficar organizado dentro da tua bolsa. Meu irmão, acabou, não quero mais nada. Agora, ponto negativo dele, cara, é tão matador quanto a questão da case foi salvadora. Porque simplesmente os caras esquecem, ou na época, não sei se existia a possibilidade de fazer isso, mas os caras não me colocam um REC na porra do aparelho, bicho. Então assim, o que eu faço quando o áudio começa a picotar? O que eu faço? Tipo, eu não tenho um áudio de backup. Eu falo o quê? Eu falo pra pessoa parar o que tá falando? No meio do casamento, se tiver interferência, o áudio começar a picotar, eu falo o quê? Eu com certeza vou ter que fazer um backup. Galerinha, a luz acabou aqui, mas eu não vou consertar ela agora não, vou deixar lá pro próximo vídeo. Mas só continuando, imagina que você tá lá no meio do casamento, e aí, cara, simplesmente começa a picotar, que nem acabou essa luz aqui agora. Começa a picotar o teu áudio. Tu faz o quê? Tu pede pro casal falar tudo de novo? Então, assim, foi um ponto crucial em eu desistir do Roland Larg 150 e pular pro DJI Mic. E aqui eu vou trazer um outro spoiler, assim, crucial do vídeo do DJI Mic, galera. O DJI Mic não tem uma entrega tão boa em relação à distância. Tipo, o DJI Mic, ele precisa de pouco para picotar o áudio. Às vezes, dependendo do local, só virar de costas já é o suficiente para o áudio começar a picotar, a cortar, né, no DJI Mic. Então, assim, essa solução com certeza a DJI colocou, né, de fazer o REC no aparelho por conta disso, porque ela tinha noção que, cara, se o cara virar de costas e picotar o áudio, mano, vai dar ruim. Ninguém vai comprar a porra desse aparelho. O Larg, ele ainda sai na frente um pouco, por quê? De fato, cara, a distância dele é muito boa. Demora um pouco a você começar a picotar o áudio de distância, sabe? Então, assim, esse ponto de não ter um REC no aparelho me fez simplesmente vender o meu e pular pro DJI Mic. Porque por mais que o DJI Mic picote o áudio que vai pro arquivo, ele vai ter um áudio de backup lá na pessoa, ó, lindo, perfeito, sem interferência nenhuma. Então, galerinha, assim, não tenho muito o que falar, sabe? A minha opinião é o seguinte: se você nunca comprou nenhum desses tipos de aparelho, cara, vai, assim, sem dó e sem pena no Roland Larg 150, tá? Ele tem uma entrega muito boa, um áudio sensacional, você vai ter uma evolução muito grande, você vai estar entregando muito para o teu cliente, principalmente em relação a esse ambiente, né, onde você necessita ali de não ter fio plugado. Essa situação que eu falei sobre a questão do casamento não é que vai acontecer, tá? Até porque geralmente no casamento você fica próximo, você fica aqui naquele ambiente, aquele ambiente por vezes é um ambiente livre de interferências. Porém, eu só quis ressaltar em relação a principalmente um caso onde você não onde você não tem o domínio sobre a ação, sabe? Então, assim, nesse caso, de fato, se você estivesse bem distante, você teria um áudio picotado e daria problema. Porém, em todo o período que eu usei ele,
na grande parte dos eventos e do uso, eu não tive esse problema de picotar. O máximo que eu tive foi, de fato, a interferência, mas eu não tive esse problema de picotar, porque geralmente é mais ou menos isso daqui, né? A câmera fica próxima, o receptor fica próximo do transmissor, então não dá tanto problema. Agora, caso você tenha já a noção de que você vai ter essa distância entre um e outro, eu te indico você a partir do DJI Mic ou pro Larg Max, que é o vídeo que a gente vai falar mais adiante, tá bom? Então, não esquece de também dar uma olhada nesse outro vídeo, que com certeza já vai ter lançado aqui no canal. E galerinha, não se esquece também de se inscrever, curtir, compartilhar. Se esse conteúdo gerou valor para você, não esquece de notificar, de fazer com que eu entenda que você curte esse tipo de conteúdo, tá bom? Recado dado, com certeza te vejo no próximo vídeo e até lá!